Nesse momento agora nós damos início ao painel Parques Tecnológicos e Agências de Inovação. E pedimos a todos que gentilmente mantenham os seus celulares no silencioso. A interação e o envio de perguntas, como já falado anteriormente, é exclusivamente pelo aplicativo Connect Smart Cities. Para enviar perguntas e interagir nesse aplicativo, você clica em Agenda, selecione o palco atual que nós estamos, que é o palco de número 5, e o painel Parques Tecnológicos e Agências de Inovação. A dinâmica será realizada em formato de mesa redonda. Convido agora ao palco os nossos palestrantes. Gostaria de iniciar convidando o Nelson Tadeu Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. A Mauri Acatauaçu, Head de Desenvolvimento de Negócios do PIT, Parque Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Kátia Bertol, que é diretora do Parque Tecnológico na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Pato Branco. E o César Rael dos Santos, secretário da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Maringá. E para conduzir o debate, eu convido o senhor William Rigon, sócio-diretor de novos negócios da plataforma Connect Smart Cities. Fiquem à vontade, passo a palavra aos senhores, aproveitem a plenária. Oi, agora sim. Tudo bom, gente? Primeiro, eu agradecer a presença de vocês, claro, e também de quem está nos assistindo e quem está nos acompanhando posteriormente. Lembrando que todos os vídeos são disponibilizados depois para toda a audiência do evento. Então, a gente tem conteúdo aqui para a gente apresentar e discutir e mostrar também o impacto positivo em relação aos parques tecnológicos e às agências de inovação. Conheço alguns dos parques que estão aqui, a Kátia já me convidou, mas ainda não tive a oportunidade de ir para Pato Branco. Sorocaba e São José dos Campos já conheço, tive a oportunidade de ir, ainda não conheço aqui, mas a ideia é a gente fazer uma primeira rodada de apresentação, claro, de vocês como profissionais que estão atuando dentro desses parques, mas trazer um pouco também da história dos pontos aí a gente sempre fala que o parque ele passa sempre por um momento de ponto de inflexão, né? Eles são desenvolvidos, eles, né, tem às vezes até alguns tem um planejamento ou um momento de desenvolvimento até um pouco mais amplo, mais rápido, mas alguns eles têm aí um momento ali de maturação, claro, por conta de gestão, por conta de momento, por conta de ecossistema, e acho que tudo hoje em dia a gente está trabalhando na questão do ecossistema, mas eu queria que vocês apresentassem um pouco nessa primeira rodada os parques, para quem está nos assistindo, para que a gente também troque essas experiências e aí a gente possa também aprofundar um pouco nos pontos positivos, nos caminhos percorridos, em como a gente tem transformado os governos, nos diferenciais e, claro, como que esses ambientes, e aí também podendo falar das agências também, até porque a Kátia tem vários chapéus aqui para poder começar. E aí vou pedir para você começar, Kátia, tudo bem? Acho que eu desliguei. Liguei, ok. Boa tarde, William. Boa tarde, colegas de temática. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Então, eu vou falar um pouquinho do Parque Tecnológico de Pato Branco. É uma cidade pequena, situada no sudoeste do Paraná. Nós contamos hoje, segundo o último censo, com 93 mil habitantes, mais ou menos. E o nosso parque ele foi fundado em 2013. Então, nós temos algum tempo de caminhada. Mas essa história, na verdade, em Pato Branco, ela começou... Às vezes, Pato Branco ele é visto um parque como referência e não é porque foi só a partir de 2013. Essa história começou em 1985, com o primeiro curso de processamento de dados, que se chamava assim, onde o nosso ecossistema local de inovação começou a se formar, a se consolidar. Então, nós estamos instalados numa área de 35 mil e poucos metros, na cidade de Pato Branco, onde nós temos dentro do Parque Tecnológico a sede da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. É importante mencionar que a governança do nosso parque ela é muito intrincada junto com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Como o Pato Branco vem trabalhando há algum tempo dentro do modelo de inovação da tríplice hélice e da quádrupla hélice, que é o que direciona uma cidade inteligente, então nós temos muito essa preocupação de ter os diversos atores representados nessa governança. Inclusive agora na nova diretoria que foi estabelecida para o Conselho, nós temos os integrantes das 3 hélices dentro dessa diretoria. Então o nosso parque ele é constituído hoje, nós temos 4 empresas âncoras,
temos 21 empresas incubadas e nós temos prospecção de fazer ampliação com a instalação de mais 6 edificações dentro desse planejamento, que nem o William falou. Chega no momento em que você precisa continuar evoluindo. Nós temos uma boa caminhada até aqui, mas é preciso que isso evolua. Tivemos um faturamento em 2023 de aproximadamente 100 milhões de reais e geração de 300 postos de trabalho. Existe todo um sistema dentro dessa governança, desse planejamento estratégico, que é baseado em 4 pilares: potencializar o capital humano, consolidar o ambiente jurídico, fortalecer o ecossistema local de inovação e fortalecer e melhorar a infraestrutura tecnológica do nosso ecossistema local de inovação. Então, dentro desses 4 pilares, nós temos ações e temos guardiões, que vai sendo monitorado isso sistematicamente todo mês. É uma metodologia que foi desenvolvida pelo SEBRAE, que é um grande parceiro da Prefeitura, e nós temos conseguido resultados excelentes, porque planejar é fácil, mas fica difícil a questão da execução, ainda mais quando você tem vários parceiros envolvidos. Então, eu gosto muito de comentar assim, que Pato Branco tem um diferencial, que é o engajamento dos atores do ecossistema de inovação e dos cidadãos. Existe um sentimento de pertencimento na cidade, existe esse sentimento de que vamos crescer juntos. Existem diferenças nos pensamentos, há discussões dos temas, mas o importante é que as pessoas pensam em crescer. E a gestão pública tem estado muito ativa junto com essa governança do parque. Então, é isso um pouquinho que eu tenho para falar do Parque de Pato Branco. Temos vários projetos. Dentro do Parque Tecnológico, nós temos projeto de robótica, nós temos o projeto de letramento digital, o projeto de cidades inteligentes com monitoramento de indicadores, projetos de inovação, políticas de inovação. O Felipe, meu colega da equipe, está aqui presente comigo. Laboratório de 3D para fazer prototipagem para as startups. E agora, dentro desse plano de expansão, nós vamos colocar uma aceleradora de empresas, que nós temos as empresas startups e nós temos as empresas âncoras, que são as grandes. E nós precisávamos de espaços médios dentro do parque, salas de tamanho médio, que é o que está agora no nosso radar. A partir desse ano nós vamos já ter a implementação de uma aceleradora de empresas, e a gente, junto com todos esses atores, no projeto também muito próximo com a UTFPR, a gente diz assim que daí nós vamos complementar a linha de produção, brincando assim, das empresas, que é o que faltava dentro do nosso parque tecnológico. Então, obrigada, William, pela oportunidade de apresentar brevemente o nosso parque tecnológico, e vamos prosseguindo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Kátia, que já adiantou uma parte das perguntas que a gente vai fazer também na sequência, falando das hélices, dos temas, e acho que é bacana porque a gente vai conhecendo as diferenças. Nelson, se você puder continuar falando um pouco do parque lá de Sorocaba. Não vou falar assim, porque o teu parque, parabéns. Está fazendo bastante coisa. Bom, nós estamos hoje como presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que está a 90 quilômetros aqui de São Paulo, sentido oeste. Um parque público com 1.800.000 metros quadrados de área. Temos hoje uma edificação aproximadamente de 15.000 metros quadrados. Vamos agora ampliá-la para mais 4.500 metros quadrados. Em termos de empresas, nós temos 48 empresas dentro do núcleo, de diversas atividades, mas mais focada na área de TI também. Alô. Na área externa, nós estamos hoje com 3 empresas em construção, uma em funcionamento já, um parque que estamos em construção de 6 megas, parque fotovoltaico, um parque que vai alimentar um parque voltaico que vai alimentar todo o nosso sistema e ainda, obviamente, servir a outros interessados. Nós temos uma vertente bastante forte no que se refere à tecnologia 4.0. Nós temos lá o primeiro centro de excelência em tecnologia 4.0, né? E isso vem dando uma dinâmica bastante grande para a cidade. Nós temos uma cidade industrial, mais de 2.500 empresas, uma região metropolitana também que usufrui desse ambiente, com mais de 4.000 empresas industriais, né? Então isso vem nos dando bastante trabalho, né? Mas nós não podemos deixar de lado também a questão de capacitação. Nós temos trabalho com as escolas municipais,
Nós temos um projeto PTS na escola, onde nós temos, por exemplo, um ônibus, né, que vai até essas escolas, dando capacitação para alunos de 11 a 14 anos. Enfim, eu não quero me estender muito para deixar os colegas também falar, mas é um parque, como eu digo, bastante importante para o município e para a região, né? Nós temos vários projetos que a gente vai passar para vocês no transcorrer do bate-papo aqui. Obrigado, Nelson. E agora vamos para o Amaury também falar um pouco do PIT, que é o Parque de São José dos Campos, por favor. Boa tarde a todos. Então, sou Amaury, responsável pela área de negócio com o setor público do Parque Tecnológico, Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. O Parque Tecnológico, Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos. Esse ano nós completamos 18 anos, foi fundado em 2006. Mas desde o início, uma das características que nós temos a Prefeitura decidiu que não seria ela a gestora do parque, mas sim uma associação. Então, desde que o parque foi criado, existe a Associação Parque Tecnológico São José dos Campos, e nós é que executamos toda a política pública municipal relacionada com ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, né? E no nosso parque, assim, traduzindo aí em termos de números, a área total, terreno, a área da prefeitura, em torno aí de 1 milhão de metros quadrados. No nosso núcleo principal, o prédio são 4 grandes blocos, 4 grandes prédios, em torno aí de 57 mil metros quadrados. Assim como Sorocaba, também fomos agraciados com uma verba FINEP para ampliação de parque. E vamos construir o prédio número 5, com isso vamos chegar em torno de 63 mil metros quadrados. Em termos de comparação, a área visitável do Louvre é em torno desse número aí também, em torno de 60, 65 mil metros quadrados. Em termos de empresas, temos em torno aí de 400 empresas associadas, conectadas ao parque, sendo que em torno de 200 são residentes, ou seja, estão lá fisicamente conosco, desde a pequena startup de uma pessoa só, até, por exemplo, o Centro de Inovação de Multinacional como a Nestlé, Parker, Centro de Desenvolvimento de Software da Embraer. Tá? E desse universo aí em torno de 400 empresas, 200 residentes e outras 200 hoje que, na verdade, estão espalhadas pelo Brasil, dos mais diversos setores. Além disso, no nosso campus também temos 5 universidades, então, com isso, a gente traz um ensino superior de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado também para dentro do nosso campus e com o objetivo também de trazer mais vagas de ensino público gratuito de nível superior também para o campus do parque, né? Lembrando que a academia é alguma coisa assim fundamental para a existência de um parque tecnológico. Sem a academia, sem a universidade, simplesmente não existe um parque tecnológico. Então, a gente tem esse contato muito próximo. Temos também uma metodologia reconhecida internacionalmente, que é o nosso programa Nexus de desenvolvimento de empresas, e, recentemente, participando de uma entidade internacional, a UBI Global, estamos classificados essa nossa metodologia de desenvolvimento de empresas entre as 5 melhores do mundo, né? Então, falando assim bem resumidamente, depois a gente conta um pouquinho mais do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. Obrigado. Vamos passar agora para o Stanislau para falar um pouco de Maringá, né, e na questão da Agência de Tecnologia e Inovação e dos feitos ali da cidade. Perfeito, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje, porque nada a gente constrói sozinho, né? A gente sempre constrói tudo junto com as pessoas que andam com a gente. Então, a gente fala de ecossistema. E aqui vocês são grandes exemplos para a gente, né? A gente se falou recentemente, né? Estamos aí trocando informações com Pato Branco. Já estive lá em São José dos Campos, ainda não estive em Sorocaba, mas está no radar. Boa tarde a todos. Maringá é uma cidade que tem vários segmentos econômicos pujantes, né? Agronegócio, a própria academia. Nós temos em Maringá várias academias hoje, públicas e privadas, e outros diversos segmentos econômicos. Metalmecânica, confecção, comércio e o setor de tecnologia da inovação. O setor de TI de Maringá, por ser um setor que está dentro de prédios, é pouco conhecido. E a intenção foi, esse setor que cresceu rapidamente na cidade,
mostrar isso de algum modo para a cidade, porque nós enfrentamos um problema ainda maior de mão de obra lá, justamente porque a cidade não sabe que nós temos esse poder econômico na cidade. Hoje ele é o terceiro maior arrecadador do município, e nós fizemos várias atividades, várias ações, copiando os modelos do Brasil e do mundo, e começamos com o modelo de APL, que é o Arranjo Produtivo Local, com a ajuda do SEBRAE, e tivemos uma associação de empresas de tecnologia que nos iniciou um movimento e que é hoje quem puxa, o que vai à frente da inovação na cidade e do ecossistema, só que esse ecossistema hoje ele tem um conselho de inovação. Em 2017, a Prefeitura Municipal criou uma lei gerando a Lei de Inovação, com ela contemplando o Conselho de Inovação e diversas outras ações que foram se concretizando ao longo do tempo. Fundo de Inovação, a ideia era ter uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, e nós tivemos isso recentemente, estamos com 2 anos da nossa agência. Então, em Maringá nós temos hoje uma secretaria, que é a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação. Ela tem 2 anos de idade, e ela é responsável não só pelo TI da Prefeitura, mas também pela inovação da cidade. A cadeira de presidência desse conselho é hoje da Secretaria, e nós temos dentro do conselho diversos segmentos econômicos contemplados. Hoje, como agência, nós tentamos trabalhar essa transversalidade da inovação, porque antes nós tínhamos apenas uma diretoria. Então, as coisas eram focadas mais em TI do que propriamente dito inovação como um todo, mas também era contemplado. Temos as leis municipais que fomentam a inovação na cidade, como a lei do ISS, que já está no seu 11º ano e já acumula aí mais de 5 milhões de valores investidos em renúncia fiscal a fundo perdido para quem quer inovar. E isso é um dos pilares hoje da nossa agência. Então, falando especificamente de agência e ainda não de parque, a nossa agência ela tem como pilares fomentar a tecnologia para a cidade, uma cidade tecnológica, as suas empresas, o seu cidadão, fomentar a tecnologia dentro da prefeitura, uma prefeitura digital. O outro pilar é o parque tecnológico, nós temos alguns em Maringá. Aí eu tenho o pilar da capacitação por conta da dificuldade de mão de obra e Smart City, que é transformar Maringá numa cidade inteligente, entendendo por cidade inteligente não apenas uma cidade digital ou inovadora ou tecnológica, e sim tudo aquilo que possa ajudar o cidadão no seu dia a dia, desde que seja algo simples e inovador. Nós temos o edital de inovação também, que permite que essas soluções inovadoras aconteçam tanto dentro do poder público quanto para o município, né? Alguns projetos que nós colocamos como teste dentro da prefeitura já alcançaram êxito e hoje já fazem parte do portfólio de serviços da cidade, como castração animal, tem um sistema de gestão, e é ele que permite que as pessoas possam castrar animais que não são de raça, né? E isso agilizou muito. E deu realidade para a gestão municipal, inovação e transparência. Com a inovação você traz o serviço ao cidadão, mas você traz também transparência, porque se eu tenho uma fila de castração animal, uma fila para acessar os serviços públicos, hoje nós temos uma fila virtual, eu sei em que lugar eu estou e eu posso fazer outra coisa enquanto eu aguardo. E falando de parque tecnológico, né, que depois a gente vai falar um pouco mais, nós temos alguns parques tecnológicos em Maringá, um deles é o parque de TI. Nós destinamos uma área de 180 mil metros quadrados para o setor de tecnologia da inovação. Só podem se instalar nesse parque empresas do KINAI de tecnologia, e hoje nós já temos lá numa área de 30 mil metros, 8 prédios quase prontos, desses 8, 3 prontos e os outros em construção. Então, assim, é bonito de ver a materialização da inovação e da tecnologia. E é comum você ouvir pela cidade cidadãos perguntando, mas o que é aquilo, né?
porque está num ponto nobre da cidade, uma área nobre, e temos mais 150 mil metros para fazer um novo loteamento e a expansão. Isso é feito por venda, através de uma lei de incentivo público, para empresas que queiram lá se instalar. Como a empresa não necessariamente vai se instalar lá diretamente e de imediato, então nós temos a aceleração feita dentro da nossa incubadora, que é um outro parque tecnológico, e nós temos os ambientes de promoção da inovação, que são pré-credenciados ou credenciados no governo do estado do Paraná, né? Então em Maringá nós temos, além dos parques tecnológico, Maringá Tech, que é incubadora, e Tecpar, nós temos vários outros ambientes inovadores credenciados, como uma aceleradora e a própria incubadora, né? Então, basicamente seria isso, depois a gente pode falar um pouco mais. Perfeito. Acho que a gente conseguiu ver até a diferença dos ecossistemas, né, ou dos ambientes, aqui a gente está falando de ambiente, e também do ecossistema em si, mas da diferença em termos de porte, de idade, e acho que esse é um pouco da importância, inclusive, de trazer isso para a discussão, né? Como a gente pode copiar ou como se inspirar, né, nas soluções positivas dentro dos outros, mas claro que a gente tem que sempre respeitar a particularidade, a peculiaridade, a vocação daquele município, porque ao mesmo tempo nós temos temas diferentes que estão sendo discutidos, né? Então a gente tem Pato Branco ali com todas as tecnologias específicas que estão discutindo, até a questão aero-urbana, então tem um pouco de temas ali que a gente está discutindo. E aí, para eu não cair muito no Connected e voltar um pouco para o GovTech, porque eu quero fazer várias perguntas, inclusive para conhecer um pouco do desenvolvimento ali de Sorocaba, como é que está depois. Eu visitei. Depois troca a pilha para mim aqui, gente. E aí eu queria entender um pouco, para a gente falar um pouco dessa parte de vocação. Então, um dos pontos importantes é que nós estamos falando aqui de GovTech, então como que esses parques tecnológicos, né, por meio da incubação, por meio das empresas, por meio de todo o ecossistema e trazendo todos os atores juntos, está auxiliando nas soluções, acho que a gente já falou um pouco disso, mas olhar um pouco dos temas que estão sendo abordados, desenvolvidos, que inovações estão sendo feitas, baseadas no trabalho de vocês, especificamente dos parques e dos ambientes, mas como que a gente está trabalhando para suprir as demandas do setor público especificamente, porque a gente sabe que muito boa parte desses ambientes, lógico que a gente tem empresas que estão olhando o mercado, etc., mas a gente também tem um setor público demandante, né? Ou de uma solução, ou ele nem sabe que ele tem essa demanda, né? E as inovações que estão sendo pensadas no Parque Tecnológico servem para transformar um município de uma forma de um governo mais eficiente, transparente e simples, focado no cidadão. O Nelson já pegou, então vou passar para ela. Eu ia oferecer para ela. Mas fica bom. Eu não devia ter sentado na ponta aqui, né? Eu devia ter ido lá no meio. Mas eu vou aproveitar, então, vou comentar de um projeto muito legal que está sendo feito lá dentro do Parque Tecnológico na questão de inovação e que vai atingir diretamente os nossos cidadãos. É um projeto que se chama Infante ID, que é do grupo da empresa Akiyama, que está sediado no Parque Tecnológico. Ele está sendo desenvolvido com 8 pesquisadores da UTFPR, que englobam desde graduandos até pós-doutorados. E do que consiste? Como a Akiyama é uma empresa que trabalha com biometria digital, inclusive ela é sediada dentro do nosso parque, e ela agora está trabalhando nas urnas eleitorais, para as eleições municipais. Então a gente tem no nosso ecossistema, é uma cidade pequena e temos empresas que atendem o Brasil inteiro e tal. E aí, o que consiste o Infante ID? É um sistema de cadastro de biometria neonatal. Então, cadastra a biometria dos bebês recém-nascidos e cadastra também da mãe. Então, faz o match para vincular a mãe e o bebê. Eles fizeram uma extensa pesquisa no mundo inteiro, não existe nenhum projeto desse jeito. E por causa do quê? Para a questão de cadastrar as pessoas, porque eles perceberam, a OMS anunciou que muitas crianças não recebem o cronograma de vacinação por conta de não estarem cadastrados, não existirem essas crianças. Então, também na questão disso, na questão de evitar sequestro, tráfico de órgãos e outros, e roubos de crianças e assim por diante. Então, o Infante ID, nós já estamos com o projeto piloto numa das maternidades em Pato Branco, e até agora de manhã eu estava colocando, o diretor de inovação, ele está querendo fazer contato com a Secretaria de Saúde do Paraná, para colocar nos hospitais públicos do estado essa questão da biometria. Mesmo sendo um projeto piloto, mas eles já estão treinando com inteligência artificial e a ideia é fazendo essa aprendizagem, machine learning, ao longo do tempo, coletando novamente essas digitais dos bebês e das mães,
para que no futuro que aconteça um sumiço, um sequestro, alguma coisa de uma criança, ela possa ser identificada. Então, nós temos essa parceria muito forte, como a gente comentou aqui, a academia não pode ficar de fora de jeito nenhum, e eu percebo uma aproximação muito forte da academia com a sociedade nos últimos anos. Eu mesma estou terminando a tese agora em engajamento do cidadão, que é algo muito importante. Os governos precisam entender esse fenômeno de como engajar o cidadão, não apenas nas mídias digitais, mas presencialmente, pessoalmente, como que a gente consegue isso, que a gente sabe que é através da transparência, de um valor público melhor, mas assim, a gente tem muito orgulho de falar. Eu achei muito legal, William, você nos fazer esse convite, de estar aqui. Eu disse, o pato é muito metido, esse patinho, porque a gente pequenininho vai estar aqui do lado de São José dos Campos, Sorocaba, Maringá, mas eu fico feliz por esse reconhecimento e da gente poder trazer, porque eu acho que isso que é legal, nós termos essas iniciativas de parques e de ambientes de inovação, como o César falou, de vários tamanhos, né? Temos cidade pequena, cidade grande, cidade média, assim por diante, que eu acho que é isso que faz as regiões crescerem, o Estado crescer e o país também se destacar. Eu acho que é dessa forma, compartilhando esses momentos aqui. Então, esse projeto é muito interessante, eles estão em fase de testes, mas já estão colhendo bons resultados. Eu penso que é uma grande contribuição para a nossa sociedade, e vai ser para o mundo todo, saindo ali de Pato Branco. É algo que eles estão trabalhando forte há muito tempo. Obrigado, Kátia. A Kátia tem esse complexo de que a cidade é pequena, mas Pato Branco tem cada iniciativa poderosa, e a gente vai ver das 18 horas no selo o nível de desenvolvimento da governança do ecossistema de Pato Branco, em que nível ela está em relação a outras cidades, mas 90 e poucos mil habitantes, você falou, né? Isso, então a gente tem 5 mil municípios menores, então está mais para o lado dos grandes do que... Bom, primeiro, parabéns, né? E não pense que vocês são pequenos, que às vezes, né, é pequeno, mas faz muitas coisas boas, né? E é isso que é importante. Agora, nós lá em Sorocaba, como eu disse, nós temos lá um ecossistema bastante rico, né? Nós estamos vinculados ao parque mais de 17 instituições de ensino superior, né? Isso nos ajuda muito, mas uma coisa bastante interessante é que, normalmente, os municípios, os governantes não se atentam a importância que um equipamento desse tem para uma cidade, para uma região. Nós, quando lá chegamos em 2021, isso foi uma das primeiras coisas que eu detectei. O parque hoje tem 12 anos, e em 9 anos passaram por lá 7 presidentes. Então, para um ambiente de inovação, isso é muito difícil, porque não se cria absolutamente nada. E nós, agora, nessa gestão do prefeito atual, ele vem nos dando um apoio bastante grande. Eu comecei em 2021, estou lá até hoje, e isso faz muita diferença, né? Porque o gestor de um parque, ele começa a entender as necessidades que a cidade tem, e ele consegue fazer alguns trabalhos, porque você inovar não é do dia para a noite, né? Isso demanda tempo, demanda trabalho. Agora, o fundamental é que o poder público assuma, né, esses ambientes, que esses ambientes podem ajudar muito a cidade, muito a cidade. E às vezes a gente percebe que em algumas cidades que têm um ecossistema rico, muitas vezes o poder público não se atém a isso. E é isso que a gente está tentando fazer lá em Sorocaba, mostrando a importância, e um parque tecnológico ele tem que entregar. Eu sempre falo isso, nós estamos aqui para entregar, porque o poder público ele investe, toda vez que ele investe, né, hoje, cada R$1 que a prefeitura coloca, nós estamos devolvendo quase R$5, né, para o município. Isso é extremamente importante, né? Fora isso, né, nós temos vários projetos lá na área de saúde, nós temos projeto na área educacional, que é muito importante, né? Como eu disse, nós temos um projeto PTS na escola que é um sucesso. Nós temos lá o mutirão de emprego, né, que acontece sempre na última terça-feira do mês, por sinal amanhã, onde ali, juntamente com a Secretaria do Trabalho, nós conseguimos chamar todas as empresas de colocação, e aí nós abrimos a inscrição para as pessoas que buscam uma nova oportunidade. Para vocês terem uma ideia, o mês passado nós tínhamos 55 empresas lá, 2.000 vagas à disposição, e tivemos 1.200 pessoas aproximadamente. E é um ambiente bastante propício, porque aquela pessoa que está
sem emprego, para ele sair, para buscar uma oportunidade, às vezes ele perde o dia inteiro para visitar 2 empresas. E ali ele consegue, por exemplo, o mês passado, ele conseguiu visitar 55 empresas no mesmo local, né? Isso é bastante importante. E se ele se inscreve ainda pela internet, ele tem um QR Code que ele não paga o transporte para ir e para voltar. Então isso fez muita diferença, porque nós estamos na 26ª edição, já oferecemos quase 40 mil empregos e já conseguimos colocação para 36 mil pessoas. Então as pessoas dizem, pô, mas Sorocaba o desemprego é extremamente baixo. E nós temos um problema, viu, César? Que hoje nós estamos deparando com aquelas pessoas que não querem algumas oportunidades que se aparecem. É muito interessante. Quer dizer, você fala assim, pô, mas a cidade está com 4% de desemprego, mas só que tem vagas e muitas vezes as pessoas não querem aquela vaga. Então, isso é uma das coisas que hoje a gente pensa bastante, como, né, convencer essa pessoa de estar ali e buscar uma oportunidade, né? Então, eu acho que isso é um trabalho bastante positivo que o parque faz para a sociedade. Outra situação que nós estamos ali, nós criamos a lei do sandbox, né? Hoje a cidade ela é um grande laboratório, onde ali nós, obviamente, recebemos propostas, né, para aplicar, como testar dentro da cidade, né? E são tecnologias que vai reverter isso para o cidadão, né? Então isso tem ajudado bastante. É uma cidade, como eu disse, bastante grande, quase 750 mil habitantes, são 20 secretarias, e aí você vê de tudo. Vê o ego, isso existe, né? Nós temos que saber administrar isso. E nós como parque tecnológico, né, nós temos obrigação, dentro dessa área de tecnologia, dentro dessa área de capacitação de pessoas, né, nós temos que estar à frente disso. Às vezes você tem um pouco de dificuldade, mas nós temos que ter maturidade suficiente para mostrar a importância, né, que esse instrumento tem para uma cidade, para uma região. Nós recebemos prefeitos ou secretários todas as semanas, né, que vêm buscar exemplos, né. Nós temos, por exemplo, em decorrência desses 9 anos que vários presidentes passaram, nós temos lá uma área de 600 mil metros de terrenos que a gente consegue fazer a concessão de área por 50 anos. E, além do mais, impostos municipais também, que ele tem isenção. E eu sempre digo para os empresários que lá vão, eu falo, olha, tem alguns pré-requisitos, obviamente, né, para que ele possa se instalar, mas eu sempre digo o seguinte, você dentro de um parque, você vai estar num outro ambiente que vai te ajudar a desenvolver muito, né? E como o César falou, a gente também lá não cria muito, viu, César? A gente vai buscar o que é bom, né? A gente tem uma parceria bastante boa com o pessoal de São José dos Campos, e isso é o que vale, né? Nós não podemos, nesse ambiente que nós vivemos, ter aquela concorrência, né? Pelo contrário, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Então, eu acho que isso que vocês estão promovendo aqui, estou curioso para conhecer o teu ambiente, estou curioso para conhecer o seu. Por quê? Porque sempre a gente consegue buscar algo que a gente possa introduzir dentro da nossa cidade. Agora, importante, né, para não se alongar, os gestores públicos têm que ter um olhar diferente para esses ambientes. Eu tenho certeza que é isso que vai fazer a diferença e faz a diferença. Nós temos muitas provas lá em Sorocaba, não quero me alongar para deixar os colegas falarem também, mas que isso demonstra a importância que o ambiente, como nós temos, que nós estamos na gestão, funciona e ajuda muito uma cidade. Obrigado. Conheço bem o Parque de Sorocaba, conheço também bastante Maringá, e estou me convidando a conhecer Pato Branco também, faço questão de ir lá conhecer, né? E pegando a gente já fechou uma caravana. Com certeza. Opa. E complementando o que o Nelson falou, de fato a gente não faz nada sozinho, né? Não existe competição entre parque tecnológico. Na verdade, a nossa palavra-chave é colaboração e cooperação. É isso que a gente busca o tempo todo. Agora, voltando no tema inicial que você falou, né, mais especificamente GovTech, mais especificamente a parte de negócios na parte GovTech,
Como eu falei, o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, quem executa toda a política pública é uma associação. E a gente tem um contrato de gestão com a Prefeitura de São José dos Campos. E nesse contrato de gestão com a Prefeitura, tem uma cláusula que diz o seguinte: olha, associação, para cada real que eu estou investindo aqui no Parque Tecnológico, na associação, vocês têm que gerar pelo menos R$1 de receita. Então, o parque, né, lá de São José dos Campos, nós temos um viés muito forte na área de negócios. A academia é fundamental, o conhecimento tecnológico é fundamental, mas a gente tem esse viés, né, que é justamente a palavrinha inovação. Né? Eu sempre digo o seguinte: ciência e tecnologia, que está dentro da academia, é transformar dinheiro em conhecimento. E inovação é transformar aquele conhecimento todo tecnológico em dinheiro novamente. E como que a gente faz isso? Através do empreendedorismo. Tá? Então, em termos de negócios, nesse ecossistema, no grupo, em torno aí de 400 empresas que nós temos conectadas ao parque, temos empresas dos mais diversos setores. Então, para o setor público, temos soluções na área de educação, na área de saúde, saneamento, mobilidade. Ou seja, a gente tem soluções tecnológicas nas mais diversas áreas, para atender também praticamente todas as demandas da área de Smart Cities, por exemplo. E do ponto de vista negócios, o que a gente busca fazer, o que a gente fomenta fazer através de conexões, né, da credibilidade também que o pitch acaba transmitindo para as nossas empresas aí do nosso ecossistema, incentivá-las e ajudá-las e colaborar para que essas empresas façam negócio também diretamente com o setor público, e também de uma maneira que o próprio pitch pode ser contratado pelo setor público, e quem vai executar os projetos, vai fazer as atividades e entregar os produtos e serviços são as empresas, mas tendo o pitch na frente como um facilitador para fazer essa conexão, a própria contratação entre o setor público e essas empresas. Né? Então, faz parte aí do nosso papel também colaborar e auxiliar nossas empresas que façam bastante negócios com o setor público. Obrigado. Eu comentei agora há pouco que um dos pilares da nossa agência é justamente uma prefeitura digital. Com isso a gente quer dizer o seguinte, que a gente quer ser uma prefeitura inovadora, tecnológica, mas inovadora no sentido de não só tecnologia, tudo aquilo que possa vir a ajudar. E aí nós temos alguns incentivos, fomentos e leis que fazem esse papel. A lei da inovação, ela surgiu para ajudar na busca de soluções, e a gente teve um pouco de dificuldade no começo dentro da prefeitura para buscar essa solução para a própria prefeitura e para o cidadão, porque as pessoas não entendiam o que era demanda, o que era solução, o que era inovação, o que podia inovar. Porque o setor público, ele é um elefante que está acostumado a andar daquele jeito, e eu não sei andar de outra maneira. E aí, numa reunião, quando eu entrei na prefeitura 5 anos atrás, na diretoria de inovação, eu falei que a gente estava em busca de dores. Qual é a sua dor? E aí apareceu um monte vieram quase 70 dores. E aí eu não sou médico especialista em muita coisa, né? Eu sou especialista, sou médico clínico geral. E aí nós criamos um edital, e a gente da inovação, né? A gente nunca está satisfeito. Apesar de ter um monte de dor lá para pôr no edital, eu peguei e botei mais uma. Eu criei uma dor aberta. O que é a dor aberta? Eu não sei o que eu tenho, mas você consegue ver um problema meu e oferecer uma solução? E vieram 30 da população. E aí nós estamos trabalhando todos esses projetos. Alguns nós já conseguimos colocar em prática, e aí eu estou precisando da ajuda. Existe uma cidade lá no sudoeste do Paraná, tem muita experiência nessa área. Eu estou indo buscar ajuda, porque a nossa cidade também é pequena. E eu preciso de apoio, porque parece que eles têm lá uma experiência em compra de produtos de inovação. É Pato Branco, se eu não me engano, o nome da cidade. Pequena, né? Eu quero ir aprender lá. Pequena, né? Quero ir lá aprender. Nós temos a lei do ISS, que é uma lei que fomenta a inovação na empresa, e em contrapartida a empresa tem que aumentar o faturamento,
e contratação de mão de obra. E nós temos conseguido não só aumentar o faturamento das empresas, e hoje nós chegamos a um número de 50% das empresas que colocam projetos na prefeitura, nesses editais. O último encerrou quinta passada, já estamos meio a meio. Metade empresa de tecnologia, de base tecnológica, e metade empresas que não são de base tecnológica. Toda empresa que recolhe ISS em Maringá tem direito a participar desse projeto. A fundo perdido, até 40% do valor pago. Então é um valor bem expressivo. E nós temos 2 milhões por ano para esse incentivo. E temos a lei do sandbox também agora. Na lei do sandbox, dentro da nossa secretaria, nós temos uma diretoria de mercado. A diretoria de mercado talvez seja um pouco parecido com o que você faz, mas é uma diretoria que busca a solução. Quando eu acho que eu tenho uma dor, eu imagino qual dor seja, e eu vou atrás de uma solução para aquilo, ou o mercado nos aciona, né? A gente recebe muita, enquanto prefeitura, enquanto agência, a gente recebe muita proposta de curas milagrosas, né? A gente não sabe se essa cura milagrosa vai atender aquela dor. Então, nós temos uma diretoria de mercado que filtra essas soluções para daí ver se vai ser útil para a cidade. E aí entra por sandbox ou pela POC, né? Pode ser uma prova de conceito comum também. E com isso, um exemplo de uma POC que a gente fez recentemente, que agora está num edital, é o edital de Wi-Fi público, gratuito. Nós vamos colocar o Wi-Fi em toda a cidade, em todos os pontos públicos. Ao invés de levar o Wi-Fi dentro de uma casa, nós vamos colocar nos pontos públicos. Mapeamos 350 locais na cidade. Aí o prefeito falou, já põe um pouco mais, porque sempre surge algo novo, né? Aí aumentamos a pedido dele para 500. E aí na hora de anunciar o projeto, lá em público, ele falou, então nós teremos 550. Aí a gente olhou e falou, como assim? Né? Era 350, foi para 500, agora é 550. Todo local público de Maringá vai ter Wi-Fi grátis. E nós fizemos uma POC. Ao invés de a gente fazer uma licitação com POC, ou seja, o ganhador prova, depois que ele ganha, se ele tem capacidade de entregar, nós fizemos a POC antes para detectar o que era melhor para a cidade. E nós conseguimos um edital com um valor bem barato, porque se eu faço uma POC de Wi-Fi, um edital de licitação, grandes operadoras podem se beneficiar. Fazendo a POC, nós descobrimos que para determinados locais, sei lá, uma UPA, uma UBS, eu poderia ter um ADSL, né? E aí o custo cai lá embaixo. E aí esse valor ficou bem acessível. E na hora de fechar o edital, aí na briga entre as telecom, o valor caiu mais ainda. E agora nós estamos para homologar a empresa que ganhou e já iniciar os trabalhos de colocação de Wi-Fi por toda a cidade. É um exemplo. Legal, e é bom porque a gente mostra aí um pouco do case acontecendo e um pouco dos diferentes atores. Acho que esse é um ponto que eu queria trazer, né? Vocês comentaram e muito bem, né? Acho que parque tecnológico entre si não compete. Na verdade, o ambiente, a inovação, na verdade, é colaborativa, né? Por pressuposto inicial, ela é colaborativa. Mas nem todos os atores que a gente está conversando, né? Mesmo na questão das hélices, ou realmente, eles vêm da mesma cultura, porque a gente sabe que o setor público, como foi comentado, tem uma cultura que nem entende a inovação por inovação, não quer fazer diferente, não entende outros formatos, não aceita coisas que vêm de fora. Quando a cidade é maior, você tem aí os egos, quando a cidade é menor, você tem, mas talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. E aí eu queria falar um pouco, ou que eu não, né? Eu quero ouvir. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão das diferentes culturas que precisa trabalhar nesse ambiente colaborativo e como que a gente consegue melhorar ou realmente trazer isso para uma coisa do futuro no sentido do novo, né? Então a gente tem ali a academia que, dependendo dos lugares, também é muito fechadinha, muito na pensar, não é prático. A gente tem o poder público que tem suas dificuldades do que vem de fora, suas burocracias. O Nelson pegou o microfone, eu vou passar para ele. Não, hoje agora eu vou passar para o Nelson primeiro. E aí a gente tem um pouco desses ecossistemas e tem a questão também de antigos governantes, dos novos governantes. Então a gente tem vários atores, eu não gosto muito da palavra stakeholder, né? Mas a gente tem vários atores dentro do nosso ecossistema que são necessários para trabalhar, sejam como uma demanda ou como atores colaborativos no sistema, mas que a gente
buscar elevar e como que a gente consegue, como parque, que está sempre, ou ambientes de inovação, que está sempre pensando na inovação, né, que está sempre à frente para o futuro, que é mais aberto, como que a gente consegue lidar com isso, pular esses vazios, esses gaps, e já deixo aberto aqui para o pessoal que tiver pergunta, utilizar o aplicativo, senão a gente vai continuando o papo aqui, que está... Só para finalizar, mostrar um pouco dessa dificuldade de como consegue trabalhar com esses diferentes atores e como melhorar essa cultura, né, da academia e do ensino como um todo, porque acho que o exemplo das escolas, acho que ele é bem legal, né? Quando você começa lá na base, Pato Branco também tem bastante disso, né? Quando você começa na base, você cria pessoas olhando de uma forma diferente. Eu vou tentar exemplificar o que nós temos lá. Sorocaba por ser uma cidade grande, nós temos, como eu disse, grandes instituições de ensino superior. Nós temos uma prefeitura com mais de 12 mil funcionários, bastante grande. Então, quando eu lá cheguei, falei, pô, eu preciso reunir essa turma aqui, porque senão vai ficar muito difícil. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar conversar com todos os reitores, né? Uns já estavam mais afastados, porque ele achava que nas gestões anteriores se privilegiava mais uma instituição do que a outra. Então eu tentei fazer um pacto ali, né? Mostrar para eles que todos são importantes, né? Obviamente nós vamos ter o protagonismo naquele projeto onde a universidade é expert nisso. Mas eu tentei trazê-los, né, para dentro do parque. Hoje eu tenho lá 4 laboratórios de universidades, estamos levando um campus lá para dentro já, estamos estudando, nós estamos conversando isso, mas eu tenho 17 instituições que trabalham conosco. É bastante difícil para você convencer, para você mostrar que esse pacto de Sorocaba que nós estamos tentando fazer, onde todos ganham, né? Se o objetivo de você é ter luz, você vai ter luz, né? Agora, por outro lado, você também tem o poder público, né, que normalmente nessas 12 mil funcionários, você vê feudos, né, ali dentro. Não é isso? Que você, de certa forma, você precisa ter uma certa habilidade. Como eu não sou político, eu tive empresa por 30 anos, e eu também entendo que a gente tem que gerar negócios dentro de um parque, eu acho que foi um pouco mais fácil, né? Essa habilidade de conversar com as pessoas, né? Mostrar a importância dele participar conosco. Então, no primeiro momento, eu fui trazendo o pessoal para dentro do parque, para a gente tentar fazer alguns trabalhos em conjunto, e isso veio dando certo. Bastante certo, até acho. Para vocês terem uma ideia, tem 2 universidades que criaram um parque tecnológico. Aí me perguntavam assim, pô, mas e agora? Eu falei, agora o quê? Pô, os caras estão criando um parque. Eu falei, que legal, velho. Vamos trazer eles para cá e vamos trabalhar juntos. Eu acho que é isso que vale. E a gente trabalha muito juntos, né? Quando, por exemplo, nós estamos criando lá um centro de pesquisa. Então chamamos os 4 reitores das universidades públicas que eu tenho ali, 2 federais e 2 estaduais. Nós vamos montar esse projeto juntos, né? Para quê? Para tentar levar para a cidade soluções, porque é uma cidade de 750, 740 mil habitantes, você tem uma desigualdade bastante significativa, né? Então eu sempre falo, não adianta eu falar que lá é uma cidade inteligente, cidade Smart City, se eu tenho esgoto ainda em alguns lugares que está na rua, né? Agora, eu também entendo que não dá para resolver isso tudo, né, César, de uma hora para outra. É muito difícil. Agora, você precisa planejar, tentar, de alguma forma, mostrar que há possibilidade de, né, resolver isso. E é isso que a gente vem tentando fazer. Quer dizer, não adianta eu ir lá na universidade agora fazer a cabeça do estudante, que o estudante já está com a cabeça feita. Então, esse projeto que a gente faz com as crianças de 11 a 14 anos, é um projeto que vem dando muito certo, mas que também eu tenho que preparar o professor para isso, porque senão também não adianta. Não adianta eu buscar levar informação para um aluno, quando ele vai para dentro da sala, o professor não incentiva ele nessa situação de inovação ou de criar e alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir retribuir para a sociedade
é você tentar, e nós temos essa sorte em Sorocaba, é uma cidade que as entidades, as universidades, né, Ciesp, Sebrae, SESI, Associação Comercial, sempre nós fazemos trabalho juntos, né? Juntos. E isso tem ajudado bastante a gente quebrar qualquer tipo efetivamente quebrar qualquer tipo de ciúmes ou de aquele que rema contra. Evidente que cada um tem a sua liberdade de participar ou de fazer um evento dele, mas nós, dentro do parque, a gente procura trazê-los para próximo de nós, para que a gente juntos possamos devolver à sociedade aquilo que a sociedade, as dores, né, que a sociedade tem, que são muitas. E o poder público tem enormes. Só que não dá para você resolver tudo em 4 anos, eu sempre acho isso. Nós temos que entender, priorizar e tentar atacar esse problema que lá existe. Porque se vai abrir um chamamento, né, César? Você falou que deixou a dor aberta, veio mais de 30. E imagine numa cidade como a nossa ali, que é bastante grande. Lembrando, né, falando da palavrinha que eu falei de conexões inteligentes, da verba ali que a gente tem mensal, tal, uma das coisas que a gente mais gasta, sabe o que é? Com coffee. Ou seja, para que a roda da inovação funcione, para que a gente reúna sempre todos esses atores, né, que seja governo, academias, empresas, sociedade civil, a gente tem que promover eventos como desse tipo aqui, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conversem, troquem ideias, né? Às vezes, um encontro assim, surpresa, pode acabar gerando uma boa conexão, né, de trabalhar em conjunto, ou de gerar algum negócio. Então, uma das coisas que a gente faz bastante lá no PIT é tirar cada um dentro da sua toca, tirar o empresário da sua toca, tirar professores, pesquisadores, alunos ali dentro da toca, trazer o governo junto com a gente também, as empresas. Então, a gente cria e gera esse ambiente. Então, nesse ponto, o espaço físico é algo muito importante também, tem que ser um espaço acolhedor onde as pessoas possam frequentar, onde elas possam gostar de ir também, né? Outro ponto fundamental também é que, da parte governo, é que o governo, como você falou, não se faz nada em 4 anos, né? Um governo que tem uma iniciativa de criar, implementar, que seja um centro de inovação, um parque tecnológico, tem que ter uma visão de longo prazo, não é alguma coisa daquele determinado governo. Ele pode ter o mérito de ter tido a iniciativa, mas ele tem que ter uma visão assim de bastante longo prazo. São José teve essa sorte, né? São José teve essa sorte, a iniciativa, embora tenha sido oficialmente criada em 2006, mas a ideia começou lá atrás, em 97, 98, com o prefeito da época, né, Emanuel Fernandes, que já teve essa visão de longo prazo para o Parque Tecnológico, Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. E a gente teve a sorte também, na cidade, de todos os governos subsequentes, de diferentes partidos inclusive, todos também compartilharam da mesma visão, que o Parque de Inovação Tecnológica não era daquele determinado governo, mas sim alguma coisa da cidade, tá? Então é alguma coisa que é bastante valorizada, tanto é que a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, que é a nossa, vamos chamar, nossa contratante, nossa chefe, fica dentro do próprio parque, né, para ver a tamanha importância e a conexão que nós temos com o governo local. E isso também, eu diria que é um dos fatores que tem contribuído para o nosso trabalho dar certo, né? E falar nosso trabalho dar certo, a gente tem buscado também levar esse conceito de parque tecnológico, a metodologia que a gente tem, para outras cidades no Brasil. Então, hoje a gente já está com iniciativa de parque tecnológico na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Jacareí, e já conversando com outras cidades também. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho, né? A gente quer ajudar outras cidades também, quer dizer, seguir um modelo que pelo menos está dando certo em São José dos Campos, que possa ser, que a gente possa ajudar a implantar outros parques tecnológicos em outras cidades também, e sempre nesse aspecto aí da gente trabalhar sempre colaborativamente, cooperativamente, né? A gente, como eu disse ali anteriormente, a gente simplesmente não faz nada sozinho, então a gente tem que trabalhar sempre junto e em cooperação. Só um complemento aqui, né? Quando eu falei, nós chamamos todos e todos, nem sempre todos vêm, né?
mais ou menos é mais, né? E o que aconteceu lá, alguns vieram, depois nós começamos a ter as entregas, aí o pessoal vai se aproximando. Então, não podemos nos frustrar quando você chama e alguém não venha. Deixa quieto, que daqui a pouco ele aparece. E, Kátia, você usa vários chapéus, né? Porque você tem, como você está na academia, você está no, quer dizer, você tem bastante coisa, são diferentes situações também, né? É verdade, mas é uma oportunidade única que me apareceu, foi devido à pandemia, em um momento tão triste, e eu estava fazendo doutorado em Porto Alegre, e o prefeito, sendo eleito, me chamou para coordenar o programa Cidade Inteligente, que é a minha pesquisa de doutorado, então é uma oportunidade única de aliar e unir teoria com prática, então é muito legal, porque na teoria é muito linear, né? É tudo lindo a teoria, a gente olha, a gente lê os artigos, é maravilhoso. Aí quando tu vai para a prefeitura, vai para a secretaria, você vê os grandes desafios que existem. Você falou antes da cultura, né? Então, nós enfrentamos resistência dos diversos atores. Então, servidores públicos, nós tivemos recentemente a transformação digital lá no município, implementando o sistema dos processos digitais. Então, há toda uma catequização, há toda uma capacitação para que as pessoas aceitem. Ao mesmo tempo, os empresários eles querem resolver as coisas rápido e nós temos a morosidade da gestão pública, a questão da burocracia, das leis, etc. Mas a gente tem a sorte de ter um prefeito muito entusiasta, ele é um empresário de grande sucesso e ele nos dá a carta branca para trabalhar. Está aqui o Felipe, meu colega, que compartilha dessa mesma opinião que eu, nos cobra muito, mas a gente tem, vocês comentaram aqui que a gestão pública tem que puxar. E o nosso prefeito, na fala dele, ele sempre diz assim, a gestão pública tem que estar na frente, mas não pode atrapalhar, depois tem que largar. Ele fala sempre muito disso. E como é que a gente conseguiu, a tua pergunta foi sobre a questão de integração, de trazer os atores. Foi no momento de pós-pandemia, em que todo mundo inteiro sofreu com a questão do lockdown, os empresários se reuniram e foram pedir ajuda para o prefeito, e agora o que nós vamos fazer? E foi a partir dali que nós decidimos fazer um planejamento estratégico com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que está representado por 12 instituições. Então, ali é um momento em que foram discutidos todas as dores, todos os problemas da cidade, e a gente foi fazendo esse planejamento para retomar o crescimento da cidade, que acabou impactando vários segmentos e não apenas o tecnológico. Então, assim, por exemplo, temos muitas empresas de tecnologia lá, mais de 300 empresas, mas a gente precisa de capital humano. E aí é um dos pilares que nós temos no planejamento, é impulsionar e potencializar o capital humano. E sabe o que é legal? Porque daí cada segmento vai fazendo a sua parte. Então nós temos as escolas estaduais com cursos de iniciação à programação, nós temos o Sistema S, tem o SINAC com o Melhor Aprendiz Tech, nós temos o Núcleo da Tecnologia da Informação, que desenvolve o curso de desenvolvimento de talentos. Lá no Centro de Cidadania nós fizemos, que é um projeto de inclusão digital, nós já estamos em parceria com o Senai, que vai proporcionar vários cursos também, desde a introdução à programação até programação em linguagens mais avançadas. Então, vejam, a gente vai pulverizando essa educação na área de tecnologia. Temos o letramento digital, que é preparar esses professores para trabalhar com as crianças, e também temos a implementação na educação, que Pato Branco no ranking subiu de 85 para o 4º lugar, os indicadores, porque o prefeito investiu muito em educação, ele tem muito orgulho em falar disso, que ele não investiu apenas em equipamentos, mas sim na preparação dos professores e colocou laboratórios de matemática, laboratórios de robótica, incentivando a lógica e já criando essa cultura de inovação nas crianças. Vocês também já comentaram aqui, que essa cultura, a cultura é algo muito difícil de se mudar, então é importante nós envolvermos as crianças, porque é ali, é a base, é ali que começa. E também, nessa questão de integração, recentemente foi para dentro do nosso parque tecnológico a sede do NTI, que é uma entidade de empresários da área de tecnologia que existe há 20 anos, atua muito fortemente na cidade e na região, e também as incubadas da Sprint, da UTFPR, também estarão indo lá para dentro do nosso parque, e teremos o Centro de Inovação da UTFPR ao lado do prédio da incubadora, que também será construído brevemente, ou seja, essa integração vai acontecendo, nós temos reuniões mensais com o Conselho, e essa governança não fica, nós tivemos esse cuidado da governança ficar junto no parque, por conta de se mudar o gestor, prosseguem os projetos. A gente tem muito essa preocupação, né, de prosseguir os projetos, e tem dado certo, temos discussões, temos opiniões diferentes, uns querem que as coisas aconteçam mais rápido, outros sabem que não é bem assim,
Mas eu penso que nós temos conseguido bons resultados e com esse monitoramento que o Sebrae tem nos ajudado, com os guardiões responsáveis, essa cobrança mensal que tem acontecido, eu penso que isso tem trazido bons resultados e estamos indo num bom caminho, mas sempre abertos para aprender. Por isso que a gente está participando aqui e aprender com quem sempre tem... É nesse compartilhamento de ideias e de boas práticas que eu penso que todos crescem melhor e mais rápido, né? César? Em Maringá nós temos uma sociedade civil muito ativa e em Maringá surgiu o Observatório Social, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, é uma sociedade civil muito ativa. O segmento de TI que eu citei agora há pouco tem uma associação que representa, então também leva as demandas para o poder público e a gente tenta então trabalhar essa tríplice hélice em Maringá, fazendo com que as coisas aconteçam. Então é tudo muito participativo. E o Conselho de Inovação, eu acho que acabou centralizando agora com a agência, somou uma força ali que a gente não tinha até então. Porque as coisas foram acontecendo, né? Na inovação é um pouco disso. As coisas vão acontecendo. Eu já fui 2 vezes a São José dos Campos, né? Já solicitei para que a gente possa descer de avião lá para facilitar a nossa vida. Até agora não fui atendido na minha dor. Mas, né, a gente vai insistindo, uma hora a coisa acontece. Então, eu creio que o segredo lá em Maringá seja esse, né? E estou esperando, parece que vai ter um evento em Pato Branco, início de junho, né? Daí já podemos estar indo lá numa comitiva, tá? Perfeito. Por incrível que pareça, a gente está quase próximo do fim, que para mim passou muito rápido. Até vou perguntar se o pessoal adiantou o relógio ali, porque tem bastante coisa ainda que a gente poderia ouvir em relação aos ambientes, aos parques, etc. Agora eu vou começar daqui para cá, então já vou deixar o César de sobreaviso para colocar 2 pontos específicos. Um, então, que a gente já vai agora em junho, então, para lá para... Oi? A Kátia já... Não, peraí que eu levei bronca que eu estou segurando a antena. Então sou eu que estou fazendo o microfone não funcionar. Agora vai. Então, queria só para a gente falar 2 coisas, a gente está indo na rodada final. Todos os parques, então, são ambientes colaborativos e a gente sabe, porque é muito interessante, porque o pessoal vem até nós e fala, me passa o contato da Kátia, me passa o contato do pessoal de Sorocaba, do Pitch lá, porque realmente são espaços que recebem outras cidades, acho que esse é um ponto bem importante, né? São iniciativas que deram certo, estão dando certo e todas têm algo a colaborar, a construir e a mostrar para as outras cidades, né? Acho que todo o processo do Connected em si, ele sempre trabalhou muito isso, né? Como que a gente se espelha nas boas práticas, as práticas que não deram certo também, para não deixar acontecer, claro, a gente tem que aprender com os erros, os nossos inclusive, mas como que a gente consegue olhar e conhecer. Então, eu queria que vocês falassem nesse ponto final, então, algum destaque recente que foi feito dentro desses ambientes que ainda não tenha sido citado, um número, alguma coisa, que fale um pouco dessa questão do crescimento mesmo, do destaque, e aí um convite mesmo para que a gente possa lá e o que a gente vai encontrar de diferente, ou o que a gente pode encontrar de forma colaborativa que vai ajudar a enriquecer para todas as outras cidades que vão nos assistir depois, o material que a gente vai divulgar para todo mundo que está aqui, enfim, a Kátia já vai falar do evento, enfim, mas para a gente conhecer um pouco mais ali, um pouco dos feitos, a gente tem ali 10 minutinhos finais só para a gente conseguir entregar e deixar um pouco aí o pessoal curioso e vindo lá conhecer, e a gente faz uma rodada ali final. 8 de agosto, dia 8 de agosto, teremos um fórum de cidades digitais lá em Maringá. É um fórum que é feito pelo RSD Cidades, né? E será em Maringá. Nós vamos receber lá várias delegações de várias cidades. Para o poder público, a participação é gratuita, então eu não sei se o público que está aqui é todo de prefeitura. Quem que é de prefeitura aqui? Então, é liberado, é gratuito a inscrição. Podem estar indo, apesar de ser lá no Paraná, não tem problema algum. 8 de agosto, é o dia todo lá na cidade. Se quiser ir um dia antes e um dia depois, a gente estava conversando na hora do almoço, que a gente tem que curtir a vida, né? Tem que aproveitar essa viagem. Então vai um dia antes, volta um dia depois, aí não se cansa, não se estressa. Se der para ir numa sexta-feira, não sei que dia da semana é dia 8, mas se for no final de semana, já fica o final de semana lá em Maringá, porque o jargão mais recente em Maringá é:
a cidade que você não conhece e o dia que conhecer vai querer morar lá. Eleita 3 vezes a melhor cidade para se viver do Brasil, é uma cidade realmente maravilhosa, cidade de árvore, e eu falei que nós temos vários segmentos econômicos. Um deles é a cervejaria, tem muita cervejaria artesanal. Então fica a dica de ir um dia antes, voltar um dia depois, e café também. E em relação a números ou algo expressivo, eu acredito que a criação da nossa agência foi um marco. Nós temos no centro da cidade, onde passava a linha do trem, uma área que foi revitalizada e é um novo centro. Nesse novo centro eu tenho o terminal de ônibus, é um terminal intermodal, ônibus municipal, ônibus intermunicipal e um acesso ao metrô embaixo. Nós não temos metrô, mas a linha de trem passa ali embaixo e a escada rolante, o elevador já descem até lá embaixo, visão de futuro. E em cima, no elevado, esse prédio é um prédio moderno e ele quis resgatar o prédio histórico que tinha ali. E em cima tem uma área que seria para lojas e praça de alimentação, e ali nós fizemos a nossa agência. Ou seja, a nossa secretaria não paga aluguel, já tem um espaço. E ali nós estamos construindo agora um coworking. Esse espaço que nós temos ali, como um dos nossos pilares é capacitação, nós temos várias salas de aula que nós fizemos em parceria com a FIEP, com o governo federal, e nós montamos vários laboratórios para dar treinamento. Passam por dia dentro do terminal intermodal 70 mil pessoas. Eu acredito que a destinação desse prédio foi muito oportuna, porque ninguém vai subir para comprar coxinha e sodinha, né? Entre um ônibus e outro. Agora, subir para fazer um treinamento eu acho que é mais útil. E a gente tem tido lá não só treinamento para mão de obra, mas treinamento para terceira idade, treinamento em parceria com a Secretaria da Mulher, treinamento com a Secretaria de Diversidade e Racial. Nós temos tido vários tipos de treinamento. Treinamento para pessoa com deficiência. Tudo isso está acontecendo no nosso espaço. E uma outra coisa que eu gostaria de citar de novo é o Parque de TI, onde os prédios estão acontecendo. Vai ser um novo ícone da cidade. Maringá tem uma catedral que é um dos maiores prédios do mundo hoje religioso e é referência turística. E como Curitiba tem vários pontos turísticos ou icônicos, Maringá está criando os seus, porque é uma cidade nova. E o Parque de TI vai ter ele é um parque aberto, mas as empresas vão ter uma fachada, não uma fachada do prédio, mas a interligação dos prédios única, o que vai iconizar o parque. Vai ter praças, anfiteatro, vai ter uma área de circulação para pedestre interno com quiosque de café, bistrô, para que as pessoas possam circular. Então, seriam esses 2 ativos que eu gostaria de citar. Obrigado, César. Amaury? Falando de expansão, é interessante citar que o PIT, né, nós temos soluções para todos os níveis de governo, né, nível municipal, nível estadual, nível federal. Nesse momento, estamos atuando em projetos em 31 cidades diferentes no Brasil, em projetos mais diferentes possíveis, desde implantação de parques tecnológicos, projetos na área de cidades inteligentes, projetos na área de ESG, na área de saneamento, ou seja, a gente consegue prover soluções nas mais diversas dores, né, que um município, uma cidade, um estado possa ter. E uma novidade também, já estamos começando num processo aí de internacionalização, né? Já estamos conversando com um país da América Latina, bastante interessado em ter a implantação de um parque tecnológico com o nosso know-how, com a nossa metodologia, né? Então isso aí é no intuito de justamente compartilhar, acho que a palavra principal é essa, é compartilhar conhecimento e disseminar práticas que a gente acredita que estão funcionando, né? Então a gente está totalmente aberto a receber visitas, a conversar com qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer as iniciativas que nós temos lá no PIT, né? Sempre no intuito de colaborar, de ajudar e crescermos todos juntos. Essa expansão vai ter que ter aeroporto. Tem problema que para aero não deixa, né? Bom, nós estamos já quase no final, vou ser bastante breve. Mas eu acho assim que algumas coisas que foram bastante marcantes para nós, que chegamos lá em 2021, que nós saímos de uma arrecadação de ISS
anual de 1.800.000 e entregamos o ano passado 22 milhões. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Não veio nada ainda para nós, mas vai vir. E nós e também, né, o número de pessoas, nós saímos de 180 para 450 pessoas que trabalham hoje dentro do parque. Né? Nós temos lá hoje 16 startups que nós fazemos mentorias, né, na área agro. Nós temos 5 APLs, arranjos produtivos locais, também um de cervejas, microcervejarias, metal mecânica, aeroespacial, aeronáutico, me ajuda, agro, e faltou um aqui, que eu não lembro agora. Mas, enfim, é um ambiente que eu acho que vem mostrando muita coisa para a cidade, entregando muito, eu acho que isso é importante. Né? Essa gestão nova da cidade, ele vem nos apoiando bastante, e é isso que precisa, esse ambiente precisa do apoio. Né, o prefeito ele tem dado uma carta branca para nós, e isso tem dado para nós a possibilidade de entregar. Né, isso que eu acho que a gente tem que fazer. Enfim, e a capacitação da base. Né, eu acho que a gente vai conseguir, obviamente, ter o fruto lá na frente, mas essa eu acho que faz a diferença mesmo. E estão todos convidados a conhecer o parque. Bom, então, só para complementar, nós temos, eu esqueci de mencionar, teremos agora no Parque Tecnológico um coworking público, com uma verba de investimento do Estado, então nós teremos esse coworking para toda a nossa população. Não tem como eu desvincular de cidade inteligente, porque o prefeito, quando no plano de governo, ele diz assim que a cidade inteligente tem que ser para todos. E nisso, o ano passado, estive apresentando aqui, William, o projeto do Centro de Cidadania, foi inaugurado esse ano e ele está funcionando. E o que é esse Centro de Cidadania? Porque às vezes as pessoas pensam que é um centro de serviços, mas ele, além de ser um centro de acesso ao serviço público, é para as pessoas aprenderem a acessar o serviço online e também para atender aquelas pessoas que não têm computadores ou não têm notebooks ou celulares. Nós temos equipamentos disponíveis para que essas pessoas acessem. Também temos salas de aprendizagem digital, que eu comentei anteriormente, mais o coworking e a sala multiuso para entidades, instituições que queiram utilizar, discutir cidadania ou outros temas. Essa é uma das novidades. O prefeito sempre diz que a prefeitura tem que descentralizar. Então, nós temos um ponto no centro da cidade e pretendemos colocar em outros pontos estratégicos, região norte, sul, leste e oeste da cidade, para que as pessoas realmente tenham essa tecnologia disseminada entre todas as pessoas da nossa cidade. E aproveito então agora, faço um convite para vocês participarem da Invento, que vai acontecer de 5 a 9 de junho. Meu colega Felipe é o coordenador geral, depois podem procurar o Felipe, que está aqui sentado ali na terceira fileira. É uma grande feira que visa disseminar a tecnologia, mostrar as empresas de Pato Branco e da região, mostrar o que nós estamos produzindo e também trazer empresas de fora para que as pessoas, os cidadãos se apropriem, entendam o que é a tecnologia, o que está chegando, o que vai impactar no seu dia a dia. E estamos trabalhando arduamente para isso e confirmamos agora de meio-dia que a Bozena será a nossa mestre de cerimônias, a Alessandra Maestrini, que Pato Branco era conhecida mais pela humorista, e agora a gente está sendo conhecido também pelo forte polo tecnológico. Então, sintam-se convidados não só para participar da Invento, mas para conhecer o nosso parque tecnológico. O Pato está de asas abertas e quando vocês quiserem nos conhecer. Muito obrigada. Bom, só tenho a agradecer a participação de vocês, Kátia, Nelson, Amaury e César.